Fala família Tricolor, tudo bem com vocês? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Lucas vai estar de volta nesse jogo contra o Náutico aí, que é amanhã, né? O Ilharão no São Paulo. No final do vídeo eu vou estar falando sobre isso. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Sem mais enrolações aí, bora acompanhar o vídeo. Bom dia a você, boa tarde, né? Já a você, boa tarde a todos. Os jogadores do São Paulo estão saindo aqui porque teve treino hoje de manhã. E já para responder a tua pergunta, Lucas é bem provável que seja relacionado, comece no banco essa partida contra o Náutico pela Copa do Brasil. O Oscar ainda deve aguardar um pouquinho mais. Ele começou a voltar a treinar com bola na semana passada, no final da semana passada, lá para sexta-feira. Então ainda vai aguardar. Também existe a expectativa do retorno de Arboleda, que foi poupado. Existia uma expectativa muito grande que ele retornasse no jogo contra o Ceará no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas ele foi poupado um pouquinho mais. Ele estava ali, os estudos indicaram que ele estava a ponto de sofrer uma lesão, então ele foi poupado já nesse jogo contra o Ceará, tinha sido poupado já no jogo contra o Libertad pela Copa Libertadores, mas é bem provável que ele retorne para fazer a zaga titular com o Alan Franco na partida contra o Náutico. Lembrando que o São Paulo está com um calendário apertadíssimo, né? Jogou contra o Ceará no sábado, joga neste meio de semana contra o Náutico, depois vai receber o Fortaleza em casa e aí já viaja para pegar o Aliança Lima no jogo importantíssimo de Copa Libertadores e depois tem clássico fora de casa contra o Palmeiras. Nisso o técnico Luiz Ubeldia tem dado maior protagonismo aos jovens, né? Tanto o Lucas Ferreira quanto também o Matheus Alves, e quem foi muito bem foi o Rian Francisco. Ele falou um pouquinho disso na última coletiva de imprensa. Ele disse que era o momento certo, que já sabia que os jovens iam ser utilizados, que isso fazia parte do planejamento dele e que isso está acontecendo agora. Ele relembrou aquelas críticas que ele sofreu no começo da temporada, depois que o São Paulo foi campeão da Copinha e ele não dava tantas chances aos garotos, que era uma queixa da torcida, e agora isso está acontecendo, até porque o São Paulo está com um elenco muito curto. E uma última, viu, Jô? Não me admiraria que o São Paulo, nessa semana, para as próximas, reintegrasse o volante Luan, já que o São Paulo está com um elenco ali muito curto, o Luan está treinando aqui, pode ser que, pelo menos para o Campeonato Brasileiro, ele volte a ser relacionado. É vez de Cicinho falar sobre esse jogo. Fique à vontade. À vontade? Essa é do Chico, hein? O São Paulo vai bem, obrigado, né? Foi um empate? Que fase, hein? O empate, meu Deus! Mas o Não empate... é melhor empatado que ser goleado? É melhor empatar 46 mil pessoas contra o Ceará, um time que é muito bem treinado, um São Paulo alternativo, com muitos desfalques, né? Alguns jogadores sendo poupados, e o Zubeldia... não sei se foram as críticas ou se é pura coincidência, mas o Zubeldia, a partir do momento que ele começou a usar a garotada... Né? Ele melhorou. Ele estava mais ou menos... Melhorou porque esses meninos, eles estão entrando em campo e estão correspondendo. Isso faz o quê? Quando você tem um reserva que dá vida quando entra, isso automaticamente induz os titulares a valorizar a sua vaga. Por isso que tem melhorado o São Paulo. Porque se você coloca os meninos da base e eles não dão conta do recado, os titulares eles ficam, digamos, com a perninha para cima. E isso não tem acontecido no São Paulo. Parabéns, Ubeldia. Parabéns, Rian Francisco. Parabéns, Lucas Ferreira. Eu tô olhando, esse é o Cicinho ou é o Marco Aurélio Cunha? Quem é que tá sentado aí? Do lado dele. Não, eu não lembro aquela palavra que o Marco Aurélio falou na sexta-feira. Eu sou volúvel. De acordo com o São Paulo. E de acordo com o dicionário. Exatamente. Já estamos vendo os melhores momentos desse empate no Castelão. Começa com esse golaço aí, né? Com cobertura. Depois o São Paulo vai buscar o empate no segundo tempo. Qual a temperatura de momento em cima de Zubeldia, hein, Reinaldo? Deu uma boa esfriada, né? Você estava falando da... Vamos lá, pode ser, acho que em termos de resultado, o São Paulo está bastante tempo sem perder. A última derrota, aquela para o Palmeiras no Allianz Parque, lá na semifinal do Paulista, a polêmica derrota. E no final das contas, está invicto no Brasileiro, ao lado do Flamengo, está invicto na Libertadores. Então... O que está ruim, né? O que está ruim? Além disso... começaram a entrar os garotos, né? Que era uma demanda antiga da parte da cornetagem, né? E aí o Rian fazendo, o São Paulo teve a chance de virar, com o Luciano não virou, e no segundo tempo morreu, né? O São Paulo jogou na quarta à noite no Paraguai sob chuva e no sábado contra o Ceará, né? Num gramado difícil, pesado, né? E no segundo tempo, e aí que tá, vamos lá, começar pelos garotos. Cada garoto, não é assim, garotos, cada um tem uma característica, uma complexão física, um nível de maturidade e tal. Quem a gente falava aqui? O Lucas Ferreira, pela complexão física, vai ser, evidentemente, o que vai mais rapidamente conseguir
e jogar como profissional. E assim foi. Foi titular na Libertadores no jogo do Alianza, fez gol lá contra o Libertad e contra o Ceará parecia não ter sentido nada, tamanha a entrega física. O Alves, que vinha jogando como meia, estava suspenso. Já tomou 3 cartões amarelos em 5 jogos, o menino. Né? Tentando naquela coisa de marcar, tal. E dessa vez teve a chance o Rian Francisco. Rian Francisco fez o gol, ele de fato tem um posicionamento, tem aquela bola meio que procura ele, mas ele sentiu o jogo. Com 12 minutos do segundo tempo, ele teve seu subsídio com cãibra. Aí até minha filha perguntava, mas como é jovem assim, vai ter cãibra? Não está acostumado com esse mesmo. ritmo, né? É outra coisa. mesmo. Tem a ver com a idade. Então. Você acha que não? Não, zero a ver com a idade. Não, a questão é física. O que as Sim, pessoas o ritmo, falam. claro. As pessoas falam da cãibra como se o mais velho ou o mais novo. E o mais novo não deveria ter cãibra. Termina. É que exatamente. ele não atua nesse nível de exigência com Exato. frequência. Não, quem tá marcando ele era o Marlon, o capitão do time, né? Tipo, jogador forte, experiente, ele tava tendo dificuldade no jogo. Enfim, mas aí tá, a temperatura, respondendo a tua pergunta, ela diminuiu bastante, né? Eu acho que existe agora uma compreensão, porque além da questão da invencibilidade, o São Paulo vem fazendo bons jogos. O primeiro tempo do São Paulo, tomando um gol na saída, um erro do Igor Vinícius, foi bom. O jogo no Paraguai foi bom. O jogo contra o Santos foi bom, né? Então, é uma sequência de bons resultados, não excelentes, mas bons resultados e boas atuações. O Ceará não perdeu nenhum jogo com o mandante, vai dificultar para o Palmeiras. Não tem um time brilhante, mas é muito forte fisicamente. Divide, o estádio cheio. Se deixar o Ceará fazer 1-0 é o inferno, porque é reação o tempo todo. Né? É o melhor do acesso, né? Tá à frente do São Paulo na tabela, né? E então eu acho que foi, nas circunstâncias, um bom resultado. Só que agora, nessa sequência maluca, o São Paulo já joga amanhã, viu, Napoleão? O São Paulo já joga amanhã contra o Náutico, joga na sexta contra o Fortaleza, os 2 em casa. Aí o São Paulo tem que ganhar os 2 jogos em casa. E depois? Sábado, domingo, segunda, só quarta. De novo, contra o Alianza em Lima. Então, o São Paulo E esses ficou jogos com um foram calendário... puxados por conta da Libertadores, né? Pois é, o São Paulo ficou com um calendário maluco, apertado, e está conseguindo atravessar. Está conseguindo atravessar. Pelo menos E a no gente caso do São Paulo são Vocês 2 viram em o casa, Cássio, né? cara? Vimos, eu vi. Aí, Massini, acho que é uma questão, ele está falando do desabafo O do futebol Cássio. está adoecendo as pessoas. E eu acho, esse é um bom ponto. Mas aí eu acho que o São Paulo, que não tem psicólogo, nós vamos entrar nessa questão, Poucos que é um absurdo, né? Poucos têm. Ele tem um técnico capaz nessa área também. Porque, e na verdade, quando o linchamento estava concentrado nele, menos mal para ele, porque ele tem estofo para tal, né? O problema é quando vai no Cássio, vai no fulano, Ou no vai menino, se tivesse perdido ou o gol. vai no Rian, né? Essa é uma questão. Eu acho que uma das grandes falhas dos grandes clubes brasileiros nessa temporada foi não perceber a temporada que está se estabelecendo em termos mentais. É muito jogo, cara. Então, é isso, né? Para o torcedor é maluco. Imagine para o atleta e para o técnico, né? Então, em uma semana, eu citei o Bahia, né? Do 3 vitórias, e daí os caras estavam cornetando antes das 3 vitórias. Então... O São Paulo, quando ganha do Santos, era não sei quanto tempo não ganhava. Aí passou a não sei quanto tempo não perdia. Né? É que tinha uma vitória no meio, então aquela brincadeira que a gente fazia, Tá assim, tá invicto invicto. ou Então, mas pra mim tem... Fala, né? Não, pode falar. Pra mim tem algo mais grave aí, que se a gente não se cuidar, a gente vai também pro mesmo buraco. Ah, sim. Que é a questão da doença, né? É, claro. E quando você pega um imbecil que fala que o Tite amarelou, o sujeito que faz um comentário desse, ele é um imbecil completo. Ele não compreende o que é um problema de saúde mental, né? Quando o sujeito tem um gatilho e trava completamente, não consegue andar. Pô, quantos de nós já vimos isso na família da gente? Ele também já viu. Mas como ele acha que, porque tem as redes sociais, ele se acha no direito
de expressar algo que ele não faria na casa dele. É claro, e acho que aí tá a questão do futebol, né, Massa? Só para completar e a gente trocar aqui, os caras mexem com milhões, com paixão e ganham milhões. Então, a impressão dos caras aqui é que por ganhar milhões todo mundo tá preparado absurdamente. Isso não é assim, não é assim mesmo. Talvez no São Paulo agora as coisas estejam voltadas. Sempre tem que ter alguém, né? Agora no Luciano, saiu do Zubeldia, vai no Luciano. O Luciano tem capacidade? Não tem. Se vai no linchamento, não tem. Mas... Não, tem que escolher um para linchar. Exato, né? Mas eu acho que a questão é que no São Paulo existe, curiosamente, para comparação, hoje, uma coesão grande, muito grande, entre atletas, treinador e torcida organizada. Isso é importante. Agora o time continua invicto, com muitos empates, é verdade, mas continua invicto, empatou contra o Ceará fora de casa com o gol do Rian Francisco. E essa molecada da base vai aparecendo. Rian Francisco, primeiro jogo dele como titular, fez o gol. Lucas Ferreira também uma boa atuação. É um momento em que esses meninos de Cotia estão aparecendo e realmente pedindo passagem. Como que você vê todo esse cenário? Até por necessidade, né? Eu acho que essa divisão, ela deu uma amainada pelos resultados. Né? Quando você não perde, você fica mais distante da crise. E pela comunhão entre os jovens e o treinador, né? No discurso, nas atuações, nas substituições, nas comemorações, né? Então, quando os moleques vão lá, abraçam o Zubeldia, falam do Zubeldia, dedicam ao Zubeldia, isso até para os cornetas que queriam a base de qualquer forma. Então isso vai dando uma certa diluída. Sobre o Rian especificamente, né, que é considerado um jogador diferente, porque tem um nível de conclusão muito grande, existia um clamor, tem que jogar o Rian no lugar do Caleri, tem que jogar o Rian no lugar do André Silva. Tal. O Rian jogou, fez esse gol num posicionamento que ele tem, né, tem um dom de dominar a área assim, mas é o mesmo jogador que tem... Se você reparar, uma defasagem física em relação aos outros jovens, você compara com o Lucas Ferreira, que é um avião. E aí, saiu com cãibra. Com 12 minutos do segundo tempo, o menino sai com cãibra. Um jovem, o gramado é alto, é difícil jogar lá. Então, com 12 minutos do segundo tempo, ele tem que ser substituído. E é natural. Então, o Rian ainda não está preparado fisicamente e mentalmente para ser titular do São Paulo. Agora ele pode ajudar. Pela escassez de jogador, é diferente do Bahia, é diferente do Flamengo, é diferente do Palmeiras. Os jovens vão jogar, eles já estão jogando. Os mais velhos estão machucados. O São Paulo tinha 7 desfalques e jogou até, assim, os 15 minutos do segundo tempo, um bom jogo. E aí, né, não é só a invencibilidade no Brasileirão, né, Luísa? É a invencibilidade na Libertadores. O time do São Paulo é difícil de perder. Isso é uma virtude do técnico. Isso era nitidez do ano passado. Como o elenco não é tão bom, tem suas limitações, não perder é o primeiro mandamento. Não basta não perder, né? Nessa semana, o São Paulo tem o Náutico na terça e o Fortaleza na sexta. Né? São vários jogos com intervalo muito pequeno. E aí ao São Paulo não basta um empate. O São Paulo tem que ganhar na Copa do Brasil e tem que ganhar do Fortaleza para ficar num grupo ali, dos primeiros do Brasileiro. Mas aí talvez volte um, volte outro, e aí vai... Agora, a conexão do técnico com os jogadores, ela é mais forte do que a cornetagem. E isso está evidente, né? E eu acho que o Zubeldia talvez tenha passado, pelo pior momento. Né? Nessa sequência que era difícil, jogo no Paraguai, jogo no Ceará, etc. E o São Paulo sobreviveu com escoriações a essa maratona. Agora vai jogar em casa 2 partidas antes de ir ao Peru contra o Alianza Lima. Ganha dias aí de tranquilidade, um pouco mais de paz. Não sabemos se vai durar muito, mas esse é o momento. Agora, quem está no... Para te falar sobre o São Paulo e a busca por um atacante, Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, atualizou a situação e disse o seguinte, abre aspas, do ponto de vista financeiro ainda temos problemas. A contratação de um centroavante é difícil, especialmente considerando o alto custo dessa posição no mercado. Porém,
nossa equipe de scout está à procura de um nome para ajudar a completar o elenco. Contei para vocês na semana passada que cerca de 100 jogadores desempregados foram oferecidos ao São Paulo desde a lesão do Calleri. Nenhum dos 100 causou grande impacto. A maior parte por conta da questão física e técnica, alguns pela questão financeira. O São Paulo hoje não tem grana para grandes investimentos. Já havia dito também que o Tricolor hoje precisa reduzir sua folha em cerca de 3 milhões de reais por mês. E centroavantes de bom nome custam dinheiro. Vou citar um exemplo, o Carlos Vinícius, que encerra seu contrato com o Fulham na metade do ano, por lá ganha mais de 1.200.000 reais por mês. Gostaria de manter essa realidade no futebol brasileiro, que torna mais complicada a sua contratação. São Paulo não desistiu de um centroavante, mas o fato de André Silva e Rian Francisco estarem respondendo, o Rian marcou o gol do empate contra o Ceará, garante um pouco mais de tempo para que o Tricolor tome essa decisão. Bora falar agora sobre o São Paulo descobrir qual a meta que precisa ser batida por Rodrigo Nestor no Bahia para que a negociação se transforme em obrigação de compra. Só para relembrar, no finalzinho do ano passado o São Paulo emprestou Rodrigo Nestor ao Bahia. Empréstimo que valeu 9.400.000 reais. Na oportunidade, São Paulo e Bahia confirmaram que havia uma meta que, se alcançada, obrigaria o Bahia a comprá-lo por mais ou menos 30 milhões e meio de reais. O problema é que nunca ninguém soube divulgar ou informar qual seria essa meta. Eu consegui descobrir junto a um dirigente do Tricolor. Rodrigo Nestor precisa disputar 25 partidas ao longo da temporada, com pelo menos 45 minutos em campo. Até aqui, estamos no finalzinho do mês de abril, Rodrigo Nestor soma 11 jogos, ou seja, restam 14 até o fim da temporada para que o Bahia tenha a obrigação de comprá-lo. Dá para dizer que as coisas estão se encaminhando para que o negócio saia, apesar de que o Nestor não é titular absoluto no time de Rogério Ceni. Na atual temporada, desde que foi comprado, ele já somou, entre jogos como titular e reserva, 18 partidas, 1 gol e 2 assistências. E dá para dizer também que o São Paulo torce muito para que esse negócio aconteça. Esses 30 milhões de reais seriam muito bem-vindos, especialmente por conta de todas as dificuldades com o fluxo de caixa. Já havia contado para vocês que o São Paulo fechou a temporada passada com quase 300 milhões de déficit, com uma dívida batendo próximo a 1 bilhão de reais. Só para completar uma curiosidade, o Nestor tem contrato com o São Paulo até junho de 2028 e viveu em 2022 a sua melhor temporada da carreira, com 62 partidas, 8 gols e 11 assistências. Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo o nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo enfrentou um Ceará, né, num jogo bastante importante. Daqui a pouco a gente comenta sobre esse jogo aí. Vamos falar desse interesse, né, que surgiu do São Paulo em William Arão aí. Foi um atleta que foi oferecido ao São Paulo aí, não só ao São Paulo, ao Santos e o Atlético Mineiro. E parece que o atleta ficou mais perto de fechar com o Atlético Mineiro aí. E a gente sabe que o volante para nós mesmo, é o Thiago Mendes, e resta saber se a Superbet vai ajudar o São Paulo a trazer o Thiago Mendes, até porque a gente está precisando mais de um volante do que de um atacante, como muitas pessoas estão sugerindo aí. O São Paulo, né, enfrentou o Ceará no sábado, um jogo bastante inteligente assim do São Paulo. Principalmente logo após tomar o gol. Por quê? Porque pegou a partida e controlou com a ida do Ceará para trás e conseguiu um empate ali num gol de Rian Francisco, que dá uma bela resposta de que sim, ele pode ser uma segunda opção aí do São Paulo aí, disputando aí até mesmo com o próprio Calleri e o próprio André Silva. E para mim, quando o Calleri voltar, cara, já não vai ter mais lugar para ele, porque para mim, Rian Francisco e André Silva vão comer a bola aí e já estão mostrando, né? Coisa que gol que o Calleri não tava fazendo, André Silva e Rian Francisco tá fazendo, tá entrando, tá respondendo. No jogo, no contexto geral, São Paulo tomou o gol, Igor Vinícius, bastante contestado pela gente da torcida. Eu contesto bastante o Igor Vinícius, apoiei ele durante um tempo, só que quando você vê o atleta nos primeiros minutos de jogo tomar uma bola nas costas daquele jeito, você entende o porquê que o
porque que o técnico deixa ele no banco e não opta por ele em jogos onde o time precisa, em jogos importantes, vamos falar assim. A bola que ele tomou nas costas ali no jogo do Ceará foi uma brincadeira, né? E acabou tomando o gol do São Paulo, um gol relâmpago assim, que pra mim fez até bem pro time. Por quê? Porque depois daí o time começou a tomar as ações do jogo ali, jogou muito mais no primeiro tempo, teve algumas chances ali. O Luciano perdeu uma chance incrível que o Bobadilha deu pra ele, num passe incrível também. E o Rian Francisco conseguiu empatar o jogo num cruzamento de Ferreirinha. No segundo tempo, panorama do jogo totalmente mudado. O que que acontece? O Ceará, em vez de explorar os contra-ataques, não, ele vai para cima. E aí complica um pouco o São Paulo, mas não teve grandes sustos. Gramado horrível, gramado horrível, impraticável o futebol num gramado daquele, mas o Ceará e o Fortaleza gostam assim, né? Eu acho que eles se sentem bem jogando naquele tipo de gramado, porque deve surtir algum tipo de vantagem para eles, que eles jogam mais lá. É igualmente o gramado de grama sintética. Deve surtir algum efeito para o time que joga há muito tempo ali, né? Claro que eles têm uma vantagem óbvia. Gramado onde você tenta tocar a bola, fazer um 2, cada 5 metros que a bola anda, cada 2 metros que a bola anda, a bola quica, cara. Horrível o gramado, horrível, horrível mesmo. Diante dessas condições, São Paulo foi lá, arrancou um empate, arrancou um ponto e agora vai jogar contra o Náutico na Copa do Brasil e sexta-feira contra o Fortaleza, como vocês estão vendo aí, pelo Brasileirão. Dois jogos que é para o São Paulo ganhar e ganhar com um pé nas costas, principalmente do Náutico aí, que é um time, se eu não me engano, tá na Série C, né, ou na Série B. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!